Nós estamos onde a notícia acontece. Seus agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E você tem um tesouro aqui que está escondido, que estão só esperando para ser descoberto. A cada ano que passa, a gente percebe que está mudando o perfil do consumidor, mas é uma demanda crescente. Cada vez mais as pessoas querem ir para uma cafeteria e tomar um café diferente. Essa experiência de avaliar os cafés do programa de cafés especiais do agronômico, do Instituto Agronômico de Campinas, é sempre uma surpresa. Eu percebo um nível de complexibilidade muito alto. Além de ser amostras únicas e totalmente exclusivas, né? São cafés com nível de complexibilidade únicos. Essa pesquisa que vem sendo conduzida no IAC, na verdade, uma quebra de paradigma, porque a gente está propondo um novo tipo de café para a cafeicultura brasileira. Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado. E o mercado da soja lá em Chicago já está encerrado com altas hoje. Altas de 5 a 6 pontos nos principais vencimentos, mercado se sustentando ali na casa dos 12,40, acima dos 12,40. A gente, obviamente, está vivendo um momento importante e principalmente o participante aí do mercado está de olho nisso, porque a colheita nos Estados Unidos está evoluindo e está evoluindo muito bem. O plantio no Brasil deslanchou, agora tem condições de chuvas aí oferecendo também maior tranquilidade para o desenvolvimento do plantio por aqui. E diante desse cenário, a gente fica aí esperando para ver como o comprador ou como o operador de mercado vai trabalhar lá em Chicago. Mas o fato é que os preços seguem, se não os melhores, ainda bastante positivos para a soja. Quando a gente compara com o ano passado, por exemplo, esse valor próximo aí dos 12,50 é um baita preço aí para a soja. A gente vai conversar agora com o Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, para tentar entender com o Enio que momento é esse, se é momento de oportunidade de venda ou não, ou se existe alguma expectativa de melhora dos preços da soja daqui para diante. Seja bem-vindo, Enio, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Apesar dos fundamentos que teoricamente trazem uma certa pressão nos preços, não dá para reclamar do preço da soja não, né, Enio? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Antes de começar o nosso bate-papo, é sempre importante dizer a felicidade que eu tenho de trocar ideia com vocês. Bom, vamos lá. No caso do produtor brasileiro, né, quando você soma as cotações de Chicago, prêmios e o dólar, a gente olha para 2022, nós estamos tendo ótimas oportunidades de pré-fixação. Para o produtor americano, a gente também tem que entender que é um bom momento. Os preços em plena colheita dos Estados Unidos orbitando perto de 12,50, 12,47 em novembro, 12,67 o março, 12,76 o maio. Quer dizer, são preços, no caso de março e maio, próximo de $13 por bushel dentro da colheita dos Estados Unidos. Isso é muito positivo. No Brasil, quando a gente faz essa comparação e ainda usa a moeda norte-americana acima de 5,40, 5,50, torna os resultados, tanto para 2022 como para quem tem soja ainda para comercializar, apresentando boas margens. É um ano realmente muito positivo para o produtor de soja no Brasil, também nos Estados Unidos. Enio, por que o produtor, no caso brasileiro, está tão reticente em seguir com as vendas dele? Eu até entendo, é muita insegurança, né? A primeira dúvida, Alexandre, é em questão ao dólar, a moeda norte-americana. Ano que vem é ano de eleição é um ano extremamente delicado na questão cambial. Você pode ter distúrbios muito fortes, né? Outra coisa que preocupa o produtor
é que o ano passado ele teve uma certa dificuldade de ter boas produtividades de soja, foi um ano mais seco, e no caso da segunda safra de milho foi realmente extremamente prejudicial, a maior quebra de segunda safra da história. E ele estava vendido no milho e teve que ou cumprir o contrato, ou fazer esses achouts, ou pagar as multas, e eles perderam muito dinheiro. Outro ponto que a gente tem que lembrar é que nos últimos anos, 5 anos, todas as pré-fixações, no momento da colheita, os preços estavam mais altos do que o preço pré-fixado. Mas aqui eu gostaria de fazer um adendo, né? A palavra hedge, no pé da letra, significa proteção. Você está protegendo a sua margem. Quando você pega no longo prazo, quem trabalha protegido, na média de 10 anos, geralmente tem margens melhores do que quem opera só no mercado com soja disponível ou com soja na boca da colheita. Então, quando a gente olha isso, a gente sinaliza para os nossos clientes protegerem parte da sua operação. Mas a gente também entende o que aconteceu nos últimos anos, ninguém tem bola de cristal do que vai acontecer, e o produtor ficou muito ferido, tanto nas precipitações de milho, como também nas pré-fixações de soja nos últimos anos. O problema é que a valorização no último ano foi muito forte, né, Enio? A gente saiu do patamar de 80, 90 reais, né, por saca, para hoje em torno de 170 a soja disponível, isso no porto, né? Isso fez o produtor ficar esperando que isso volte a acontecer, mas de 90 para 170, a gente achou que nunca ia acontecer, né? Aconteceu. Mas e de 170 para algo mais que isso? É possível, Enio? Possível é, Alexander. Possível é. Primeiro, nós podemos ter um desarranjo institucional e esse dólar romper a casa dos 6. Tem muita discussão no mundo. Vamos dar um exemplo aqui para mostrar o quanto que isso é possível. Em 2 dias, segunda e terça-feira, o gás natural subiu 60% na Europa. Em 2 dias. Em 2 dias. Outro fato que a gente não pode esquecer, né? A Conab soltou hoje as suas estimativas para a próxima temporada. O SDA falando em 144 milhões para o Brasil na próxima temporada, várias consultorias falando em 142, 143, 145, algumas consultorias falando até números acima de 147. A Conab veio com 140 milhões de toneladas. Quando você pega os mesmos números da Conab para esmagamento e para exportação, a Conab projeta uma safra total de 140,7 milhões de toneladas, mas projeta consumo e exportação somados em 140,3, quer dizer, não tem estoque quando vem, a não ser o estoque de passagem dessa temporada e vai ficar próximo ano. A Conab estima em 5 milhões de toneladas. Já imaginou se não colhe os 145, os 140 e colhe 135, colhe 130? Já imaginou se a gente tem outro problema? É um ano de laninha, é uma laninha mais fraca, de baixa intensidade, por enquanto, que o clima muda a qualquer momento. Eu não sou agrometeorologista, mas sinalizam uma certa preocupação para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior estado produtor de soja. Então, sim, possível é. Agora, qual que é a probabilidade? É uma probabilidade um pouco remota. A gente tem que esperar a safra se desenvolver para a gente ser mais assertivo nas nossas decisões. Por isso que a gente vai fazendo operações de hedge paulatinamente. Conforme a safra vai se desenvolvendo, você vai travando os seus preços, garantindo as suas margens. Mas que é possível preços maiores? É possível, como também é possível preços menores. Já pensou se tem o Banco Central do Brasil tem uma política de juros extremamente agressiva, sobe esses juros e o dólar cede? Ou, em vez de colher 140 milhões de toneladas, o Brasil consegue colher 150, 152? Pode acontecer, mas não é o que está no cenário hoje. Muito bem. Daí, diante dessa situação, Enio, a gente tem os fundamentos, né? Em termos de fundamentos, olhando basicamente para Chicago, agora esquecendo um pouquinho do produtor brasileiro,
que você acha que pode acontecer com a soja lá? A soja em si, ela não tem valor. Ela é o valor agregado do produto final, farelo e óleo. Por que eu estou falando isso? Existem especulações que nós podemos ter mais altas no preço do petróleo, que já está em $80 o barril Brent. A gente olha, deixa eu até pôr aqui, a gente olha o WTI, a gente está falando em $78, $79 o barril. Nós temos um problema de produção de palma, nós temos um problema de produção de canola, nós temos uma forte demanda por óleos vegetais no mundo, ou seja, se tem demanda por óleos vegetais, nós temos demanda por óleo de soja. Outro ponto é que o preço alto do petróleo, ele puxa os biocombustíveis, tanto o biodiesel da soja como o etanol do milho. Isso também é um fator muito forte na demanda. E o final é que nós estamos indo agora para o inverno no hemisfério norte, com preços de petróleo muito altos. Isso dará um maior gasto de energia, né? E tanto é que eu citei no começo do nosso bate-papo a alta do preço do gás natural na Europa. Apesar que ontem o Vladimir Putin veio a público, comentou que a Rússia tem condições de suprir a demanda extra de gás natural, caso seja necessário. Mas isso não tira sobre a mesa essa forte demanda no caso do óleo de soja. Quando eu vou para o farelo, apesar dos farelos não estar dando as margens que o óleo de soja está dando, o farelo ainda está dando boas margens, tanto nos Estados Unidos como aqui. O óleo de soja no Brasil, as margens são extremamente positivas. Nos Estados Unidos também são positivas. Então, quando a gente olha isso e o momento que nós estamos passando, esses preços de 12,50, nós estamos dentro da colheita dos Estados Unidos, são preços muito bons. E até a entrada da safra do Brasil, eu não vejo esses preços cedendo muito abaixo de 12, 11,90, 11,85, que são os suportes que estão apresentados nos gráficos. Mas pode evoluir, Enio? Pode evoluir? Pode ir mais para cima ou também está limitado aí? Não, a gente tá enxergando uma resistência muito forte nos 12,50. Se você olhar o contrato de novembro, ele bate 12,50, 12,52 e volta. 12,50, $13 são resistências muito, muito fortes. Para eu romper resistências ou para eu romper suportes, eu preciso de novas informações, novas notícias. O ano passado, você vai lembrar, o cenário era tranquilo nos Estados Unidos, aí ocorreu aquele derecho, né, inundações e ventos fortes em grandes regiões dos Estados Unidos. Os compradores tiveram que vir correndo comprar soja no Brasil. Nós vemos prêmios de 300, 310 acima. O clima a gente não consegue prever, a gente não prevê o futuro, né? A gente tenta analisar com os dados que a gente tem sobre a mesa. Para eu romper os $13, eu tenho que ter algum problema de oferta estruturada. Para eu romper o suporte de 11,80, eu preciso ter um excesso de oferta ou algum problema de demanda. Nenhum desses dois cenários está sobre a mesa. Vamos ver o que o USDA vai publicar agora, no dia 12 de outubro, no seu relatório de Supply and Demand, que é a oferta e demanda mundial, né? O mundo vai estar olhado em duas coisas, Alexandre. Qual a produtividade média da soja e do milho nos Estados Unidos? O que o USDA espera, projeta de demanda para soja e milho? E, por fim, quais serão os estoques de passagem de soja e milho para 2022? Esse dado é o que vai movimentar Chicago. Pois é, mas daí eu queria explorar um outro fator contigo também, que é a questão demanda, China. Que potencial tem a China para mexer com esse mercado ainda, Enio? Ela tem muito potencial, né? A cada 100 quilos de soja tradeados no mundo, 60, 62 quilos é da China. E hoje, os números que saíram de exportações nos Estados Unidos, as exportações do milho foram muito, muito boas. As exportações da soja foram boas, o México atuando nas importações. Quer dizer, a China tem um peso extremamente forte. E ela vai comprar sempre cadenciadamente, tentando obter o produto com o menor custo possível, mas ela não pode sair do mercado, ela não tem tranquilidade para sair do mercado. Pois é, eu perguntei da demanda chinesa porque até então as compras da China estão abaixo aí, né?
do que é normal para a época, né, Enio? E principalmente quando a gente compara com o ano passado, por exemplo. Excelente dado. Só que nós temos que lembrar 2 pontos. Primeiro ponto é da questão logística. Nós tivemos um mês de setembro, início da safra nos Estados Unidos, com uma série de problemas de embarques nos Estados Unidos. Tanto é verdade que o mercado internacional, os chineses, vieram originar soja no Brasil muito mais caro que o americano. Está lembrado disso? Uhum, com certeza. E nós temos outro ponto que a gente está falando muito pouco, essa tensão geopolítica. Você está vendo, de novo, o governo americano tentando pressionar a China para cumprir a fase 1 do acordo, que não cumpriu. Você está vendo o Biden, que é o presidente norte-americano, Joe Biden, falar que as indústrias norte-americanas deveriam privilegiar mais a manufatura desses seus produtos no mercado interno norte-americano. Você está vendo o Biden pressionar a China para ela adotar uma economia mais verde. Economia mais verde, Alexandre, tem mais custo. Você não tem energia no mundo com preço tão competitivo como o carvão, como o petróleo, né? E para eu adotar outros tipos de energia, o meu custo energético vai ser maior. Então você está vendo uma tensão geopolítica aí. A China reage da maneira que ela acha mais estratégica, tentando limitar suas aquisições em solos americanos. Mas aqui no Brasil nós já não temos mais soja, a nossa próxima soja deve chegar em janeiro. Lembro ainda que a soja de janeiro, geralmente, na maioria das vezes, quem paga as melhores remunerações é a indústria local, principalmente depois do advento do biodiesel no diesel nosso. Lembro que a gente, de janeiro até abril, poderíamos estar, pelo planejado, deveríamos operar com 13% de biodiesel dentro do diesel. De abril a dezembro, isso passaria a 14% de biodiesel. 14% de biocombustível, de biodiesel dentro do óleo diesel. Isso é um impacto forte de demanda. Eu não estou falando que isso vai acontecer, estou falando que está planejado. Então, quando a gente olha esse cenário, né, ele limita as exportações de janeiro. Então, a China deve estar mais presente em importações de fevereiro em diante. Então, até janeiro, até dezembro, ela compra com certeza dos Estados Unidos. Se ela vai comprar no Brasil ou nos Estados Unidos de janeiro em diante, principalmente no mês de janeiro, vai depender como é que vai estar o mercado. Mas ela deve comprar até janeiro dos Estados Unidos. Quando chegar a safra da América do Sul, aí a oferta nossa é maior, os preços aqui devem ser menor do que nos Estados Unidos. Eles vão vir adquirir aqui. Pois é, mas é um intervalo curto, né? Você imagina a China comprando para outubro, eu imagino que o programa da China para outubro já esteja meio que preenchido. Vai comprar novembro e dezembro dos Estados Unidos. A que ritmo? Com que agressividade? Essa forma de comprar da China pode alterar com o mercado? Tem potencial para alterar com o mercado, Enio? Ela tem muito potencial para alterar com o mercado. Se ela sai da ponta compradora, ela provoca um estrago muito forte. Olha o que acontece com esse caso de vaca louca atípica no Brasil. Sim. Mesmo com exportações recordes, em setembro, os preços da arroba caíram fortemente. E quando você olha a pauta de exportação da arroba brasileira e a pauta de exportação da soja brasileira, a importância da China na soja é maior que no mercado de carne bovina. É bem maior. Por que eu estou falando isso? Ela é importante. Mas vamos lá, Alexandre. Parte das compras a China já fez. Mas os produtores norte-americanos também não estão chegando nessa colheita sem venda nenhuma. É isso que eu acho que o mercado tem que prestar atenção. Aqueles preços de $13 por bushel, $14 por bushel, $13,50 por bushel, estimulou o produtor a fazer seus contratos. Agora ele vai colher, vai entregar esses contratos para os seus compradores
E depois que essa soja estiver com 60% colhido, contratos cumpridos, aí sim começa a negociação. A China está compra para outubro? Acredito que sim. Mas o produtor norte-americano está vendido para outubro? Acredito também que sim. As principais necessidades já foram negociadas. De agora em diante, depende dessa relação de oferta e demanda para ver o que vai acontecer. Por isso que eu falei para você, 3 informações extremamente importantes. Qual é a produtividade média nos Estados Unidos? O que o USDA acredita que vai ser a demanda norte-americana, tanto para a soja quanto para milho? Porque o resultado dessa equação finaliza nos estoques de passagem. Esses números é o que vão movimentar Chicago. Muito bem. Esses números já ficarão claros no próximo relatório, você acredita? Ficarão claros, mas assim, você ter um número claro, ele pode sofrer alterações. Nós tivemos agora, no último levantamento de estoques de passagem, uma importante alteração. Mas eles sim vão sinalizar para o mercado o que deve acontecer. E outra coisa, Alexander, se nós prestarmos bastante atenção, todo mês tem um relatório do USDA de Supply and Demand. E eu tenho a oportunidade de reposicionar minha estratégia todo mês. Além do que, todo dia você tem informações novas no mercado. E você mantém ou altera a sua estratégia conforme forem essas informações. Bom, Enio, qual é a dica que você daria para o produtor brasileiro nesse momento, então, diante desse cenário aí que você trouxe para a gente? Bom, independente de ser o maior preço do ano ou não, se for o melhor preço ou não, as operações, no caso da soja, estão dando margem, tanto para 2022, como também para quem segurou soja para vender agora. Você vendeu uma soja a 170, 168, 165, ela realmente dá margem. Então, o momento é bom. Dito isso, para o produtor que já protegeu 30%, 40% da sua próxima safra, calma, planta, vamos ver como é que esse mercado vai se desenvolver. O clima sempre é incerto. Vamos ver como é que você vai desenvolver sua própria safra e vamos ver como o Brasil vai ter o seu desenvolvimento de safra. Conforme o desenvolvimento for acontecendo, conforme a safra for se desenvolvendo, se as estimativas são de boas produtividades, você vai fechando mais um pouco, sempre garantindo a margem que o mercado te dá. Ninguém faz hedge tomando prejuízo. Se vai tomar prejuízo, espera ver o que vai acontecer. Mas dando margem, você vai aumentando suas posições de hedge, de proteção. Para quem não vendeu nada, eu não vendi nenhum grão de soja para 2022. Cuidado, as margens que estão sendo propostas agora com os preços futuros, dependendo do momento em que você adquiriu os seus insumos, se você adquiriu os seus insumos em fevereiro desse ano, março desse ano, abril desse ano, até maio, junho, as margens são muito positivas. Não é saudável você jogar uma margem dessa fora. Agora, para quem tem uma estratégia completamente diferente de segurar a soja sempre no final do ano, e existem produtores que fazem isso, o único alerta que eu dou é o seguinte, que nem todo ano tudo funciona igual. O mercado é muito dinâmico. Eu protegeria margem para o ano que vem, no percentual que eu falei, não teria desespero em sair vendendo, levaria muito rente, muito próximo essa relação custo e preço de venda para saber a minha margem, e eu trabalharia protegido. Eu já vi isso acontecer, margens muito boas sumirem no mercado de boi, eu já vi isso acontecer no mercado de milho. Olha o que aconteceu com o algodão, o que aconteceu no algodão nos últimos dias. Uma mudança muito importante de cenário. O mercado da cana-de-açúcar começou o ano com as perspectivas péssimas, tanto de ATR como de produtividade. E aí a gente viu o mercado de petróleo subindo, a baixa produção de etanol, fazendo o preço do etanol subir, fazendo o preço do açúcar subir, e um cenário que era muito negativo para a cana-de-açúcar ficou positivo. Isso pode acontecer na soja. Então, é saudável, é profissional você proteger sua margem, proteger seu patrimônio. Muito bem.
Tá aí, dicas do Enio Fernandes para você que está em dúvida sobre a sua comercialização ainda. Agora, só antes da gente encerrar, uma última pergunta em relação a custo de produção. Tem muito produtor preocupado com essa alta do custo de produção, dos fertilizantes. Quem ainda não comprou, que eu acho meio difícil, mas enfim, vai ter algum problema. Agora, quem já fez seu custo de produção, tá tranquilo, Enio? Depende da época que ele adquiriu esses insumos. Você viu o cloreto de potássio mais que dobrar em 3 meses. Sim. Os preços do nitrogenado subindo fortemente também. Quando eu falo fortemente, é 30%, 40% em 60 dias, né? Você está vendo o preço do glifosato, o preço de vários produtos subindo muito fortemente. Pouca gente também comentando os preços das máquinas agrícolas subiram muito, muito forte. E outra coisa, mesmo com níveis de preços extremamente altos, a disponibilidade de máquinas agrícolas baixa. Tanto é que as máquinas usadas valorizaram demais. Isso até era esperado. Quando você vem de um ano que a cultura dá boas margens, você estimula várias pessoas a adentrarem nesse negócio. Isso já aconteceu outras vezes, né? Você tem um pico de preço, muitos entrantes no setor do agro. Quando o preço derrete, essas pessoas estão com um patamar de dívida muito alto, né? E elas saem do agro, poucos ficam, né? O agro atrai muita gente, mas ele retém muito pouco. Essa questão de custo de produção é extremamente preocupante. Voltando a falar do petróleo, Alexander, nós estamos falando de preço de petróleo a $80. Existem projeções de preço de petróleo a 90, 85, até acima disso. Preço de petróleo alto é custo de produção maior, porque no final do dia é energia mais cara. E isso preocupa muito qualquer produtor, principalmente produtor de soja e milho. Muito bem. Enio Fernandes, meu amigo, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Volte sempre, Enio. Um abraço a você, um abraço a todos. Uma fantástica safra aos produtores, que Deus ilumine a gente. Tchau, tchau. Valeu. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja, traçando tendências. O Enio tem uma visão um pouquinho mais positiva aí para os preços da soja. Ele acredita aí numa demanda chinesa ainda, enfim, e numa condição que possa justificar pelo menos uma estabilidade nos preços aí daqui para frente. No entanto, o Enio já alertou que os preços atuais são muito bons e rentáveis e não dá para ficar só esperando aí para ver o que vai acontecer, não. É preciso participar, principalmente aqueles produtores que ainda têm um baixo volume de vendas aí já feitas, né? E, portanto, aumentar esse percentual de vendas seria importante nesse momento. Bom, vamos aos preços. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como estão encerrando as cotações. Você acompanha comigo na tela. Novembro, $12,47 por bushel, 5,25 de alta. Janeiro, $12,58 por bushel, 5,75 de alta. Março, 12,67, 6 de alta. Maio, $12,76 por bushel, 5 pontos de elevação. Vamos ver o milho. Milho encerrando também de forma positiva, dezembro $5,34 por bushel, 1 ponto mais 75 de alta. O março $5,43, 2 de alta. O maio $5,48, 1,75 de elevação. E o julho $5,48 por bushel também, uma alta de 1 ponto mais 75. Vamos ver o trigo. Trigo finalizando no vermelho, perda de quase 5 pontos para o vencimento de dezembro, que fechou a 7,41. O março, $7,54, queda de 4 pontos mais 25. Maio perdeu 3,5 pontos, fechou a 7,58. E o julho, $7,44 por bushel, uma perda de 1,5 ponto. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri.
E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.